Oi, gente, eu sou a Carol Anania, sou embaixadora da NMV e tô aqui com a minha dupla. Olá, gente, eu sou a Emily, eu sou estudante de veterinária do oitavo período. E eu tô aqui com uma convidada super especial, a Maria Ângela. Doutora, pode se apresentar? Olá a todos, boa noite. Primeiro, obrigada por ter lembrado de mim. Meu nome é Maria Ângela Panelli, sou zootecnista e médica veterinária. Me aperfeiçoei em ortopedia e, de uns tempos para cá, animais silvestres também. Sim, super interessante. Eu dei uma olhadinha no seu perfil e fiquei super curiosa para saber muito sobre a sua formação, como que você chegou até a veterinária. Você pode contar um pouquinho pra gente? Com certeza. Em 1990, eu me formei em zootecnia, porque eu queria mesmo ser zootecnista. Trabalhei por um bom tempo como zootecnista. E só que me mudei para uma cidade do interior de Goiás, chamada Pires do Rio, onde quanto mais você sobe no Brasil, não sei se vocês já perceberam isso, mas é fato, mais animais abandonados existem nas cidades, né? Infelizmente. E esse interior de Goiás, então, era terrível. Muitos cães e gatos abandonados e aquilo me torturava. Eu não parava na cidade, eu rodava 8.000 quilômetros por mês no meu trabalho de campo, como zootecnista, mas quando eu chegava na cidade eu ficava impactado. Aí eu resolvi fazer alguma coisa, eu queria fazer alguma coisa por eles. Então eu resolvi montar uma clínica veterinária e chamar um veterinário para trabalhar nela, para castrar esses animais para mim. Então consegui alguns candidatos, uma delas foi a que mais se encaixou no perfil. E eu pedi para ela, falei, olha, você vai ganhar o seu dinheiro, a clínica montadinha, prontinha, completa. Você vai ganhar o seu dinheiro aí na sua clínica, na minha clínica, mas tudo é seu, eu não quero nada do seu ganho. Eu só quero que você castre todos os cães e gatos que eu trouxer aqui para você. Ela topou, eu fiquei feliz. Eu saía segunda, voltava na sexta, rodava Goiás e Brasília, então era muito chão, né? Mas no final de semana, eu e minha turminha de protetores, né? Levávamos os animais para castrar e tava rodando bem. Foram apenas 3 meses de felicidade. E ela me chamou para uma reunião dizendo que ela estava adorando, que ela queria muito continuar, só que ela não queria mais pôr a mão em animais sujos, animais de rua. Ela só queria trabalhar com animais tutoriados. Nossa. Aí meu mundo caiu, eu chorei muito, fiquei muito chateada, fiquei muito triste. Desfiz a nossa sociedade, fechei a clínica. Eu não era veterinário, só zootecnista, né? E falei, bom, vou tentar procurar outra pessoa. Aí, numa noite, acordei pensando, né? Por que vou procurar outra pessoa? Acho que eu nunca vou achar uma pessoa que vai completar, né? Ter essa mesma vontade de ajudar. Então, eu falei, agora eu vou fazer veterinário. Foi aí. Aí eu fiz uma parte na UFG de Goiânia e terminei na Faciplac de Brasília. E foi aí que tudo começou. Em 2006 eu me formei. Caramba, você rodou bastante e tá aqui em São Paulo. Isso, eu sou de Ribeirão Preto, né? Sou Uhum, natural de Ribeirão Preto. E aí, quando me casei, mudamos para Pires do Rio. uhum. Hoje, meu ex-esposo precisava de um trabalho e lá tinha. Então, nós fomos para lá. E em 2013, nós nos mudamos para Barretos. Que hoje meu ex-esposo recebeu uma proposta de trabalho. Ele é veterinário também, só que de grandes. E nós fomos mais perto dos pais, que estão velhinhos, né? Minha família em Ribeirão, a dele em Jardinópolis. E fomos para Barretos. Quando eu cheguei em Barretos, foi que tudo aconteceu em relação a silvestres. Eu nunca tinha trabalhado com silvestres. Eu gosto de tudo quanto é bicho, eu sou apaixonada por animais, mas eu nunca tinha atendido silvestres. Quando cheguei em Barretos, que eu montei minha clínica lá, levei minha clínica de Pires do Rio para lá, a polícia ambiental começou a parar na minha porta assim, 3, 4 vezes ao dia. Eu comecei a ficar louca, porque sempre trazia 2, 3 animais machucados, resgatados, sem uma parte do bico, sem uma perna, asa quebrada. Mesmo mamíferos, onças, gatinho do mato, parecia tudo que você imaginar. E eles pediam simplesmente para eu eutanasiar. Nossa Nossa, senhora. que Porque triste. não é maldade deles, é porque não tem ninguém que custeie isso. Nem a própria polícia, porque eles não têm de onde tirar, e Falta nem de o governo não informação, né? custeia, não paga nenhum profissional que queira ajudar a vida livre. E eles já tinham procurado todos os veterinários da cidade.
Aí quando vira uma clínica nova, por exemplo, vamos pegar um bobinho, uma bobinha, né? Mas eu aceitei o desafio e, como eu não me conformava em eutanasiar, isso é uma coisa minha, né? Eu pedi para eles se eu poderia utilizar o que eu sabia de ortopedia em cães e gatos, se eu podia aplicar os meus conhecimentos para tentar salvá-los. Eles permitiram e foi aí que tudo começou. E você se apaixonou mais pela área de silvestre do que pelos... Eu não diria que mais, né? Eu atendo todos. Atendo hoje aqui em São Paulo, um pouco menos silvestres, que aqui tem menos. Porque tem muitos órgãos que recolhem, que acolhem. No interior era só eu. Então vinha tudo para mim. Mas aqui em São Paulo tem mais. Então aqui hoje eu devo estar aí com uns 30% silvestres em atendimento e 70% cães e gatos. Caramba. E como que você cresceu, assim, nas redes sociais, começando com essa parte de silvestres ou foi com pequenos mesmo? Não, acho que o que pegou foi o meu primeiro bico, né? O primeiro bico prótese de bico que eu fiz, que demorou aí 1 ano pra gente ajustar a prótese, porque foi um aprendizado na raça, né? Eu não tinha em quem me espelhar, porque não existia. E aí nós começamos essa maritaca, é uma história bem legal. Um popular de Barretos fazia um caminho para ir trabalhar e ele passava perto de uma goiabeira. Cidade do interior ainda tem fruta na rua. Sim. Uma delícia. E uma certa época tinha muitas maritacas. E ele passava aquela algazarra das maritacas, né? A fruta madura, elas ficam lá. Só que ele via uma em especial que era diferente, mas ele via de longe, né? Achava ela estranha, mas é mais uma, tem um monte aí, né? E passava. Só que ele começou a perceber que toda vez que ele passava lá, seja qual fosse a hora, ela estava lá. E nas outras não. Só ela. Aí ele começou a tentar chegar mais perto e viu que ela não tinha os dois bicos, tanto a rinoteca como a gnatoteca. Não tinha. Estava só a linguinha. Aí ele chamou a polícia ambiental, o corpo de bombeiros, conseguiram pegar. E levaram para mim. Foi essa que foi o meu início de tudo. Porque aí eu fiquei morrendo de pena, porque ela estava faminta. E por que ela ficava na goiabeira? Ela esperava a fruta apodrecer para lamber. Ai, não acredito. Era a forma que ela encontrou de sobreviver. Ai, que dá até um aperto no coração, né? Então ela ficava no chão, vendo Uma a fruta, data. tentando achar a fruta mais mole para ela poder lamber. Ela só tinha esse recurso. E foi essa aí que eu comecei a fazer as próteses, né? Começamos com as próteses 3D, que é o que se imagina que seja mais correto, né? Que é o mais moderno, 3D. O Hospital do Câncer de lá, que é muito famoso. Faço ainda parte do Conselho de Ética do Hospital do Câncer, porque eles fazem treinamentos em suínos, então eu fazia parte do Conselho de Ética. E eles abriram as portas para mim, eles são maravilhosos. Abriram o setor de robótica deles para mim. Tudo de graça. Então, eles faziam todas as próteses para mim e eu ia lá com o biquinho pronto para tentar colocar no que sobrou do bico. E essa é uma façanha, que eu até brinco, né? Hoje você abre a internet, você coloca lá próteses de bicos em aves. Você vai encontrar próteses que dá para confundir que é um bico real de tão perfeita que ela é. Que interessante. Mas tem que se fazer uma pergunta. Eu consegui alguns inimigos por causa dessa pergunta que eu fiz na época, né? Quanto tempo durou essa prótese e se realmente ela conferiu conforto à ave? Porque fazer a prótese e postar é relativamente simples. Você tem que ter know-how, Eu sei o tanto que eu passei para chegar na prótese que eu faço hoje. Não foi fácil. Mas vamos lá. Fez e posta, e o depois? É esse que é a pergunta que a gente tem que fazer. E quando eu comecei a fazer essas perguntas para os autores, comecei a ser banida. Porque eles não queriam falar sobre isso. Porque é esse o calcanhar de Aquiles das próteses. Polêmica. Polêmico. Então, aí eu percebi. Falei, então é isso. Então, a prótese 3D realmente não dá certo. Num psitacídeo, que ele tem uma oclusão muito potente, a minha prótese 3D que mais durou foram 12 dias. Porque você pegar uma peça pronta e tentar acoplar no que sobrou do bico é uma façanha. A força que eles imprimem ali é excomunal. Então não durava. Aí eu comecei a inventar uma outra forma. Fazendo, errando e acertando, né? Com maior cuidado. Hoje eu tenho muitas cabeças que eu macerei de animais que morreram. Muitas pessoas mandam para mim os animais mortos. Aí eu macero a cabeça e eu treinava nas cabeças. Com outras técnicas, outras maneiras. E eu cheguei que hoje eu já tenho animais aí com 4, 5 anos com prótese, né? Que legal. Que eu chamo de moldagem in loco.
que nada mais consiste do que moldar uma tela, uma microtela de titânio, e usar parafuso de titânio também. Então eu moldo a tela como se fosse um bico, num tamanho menor, porque ela ainda vai ser recoberta por resina. Parafuso em ossos que são os mais ideais para isso, dependendo da fratura. E eu recubro com resina, que é o cimento ósseo. Aí faço à mão e depois venho desbastando com a fresa para deixar o mais anatômico possível. Mas o interessante. depois não dá rejeição? Não. Desse jeito eu tenho conseguido que elas perdurem por mais tempo. E confira realmente conforto. Uma prótese mal feita é melhor que ela não exista. É melhor que ele fique sem, porque ele vai sentir dor, né? Então, se for para fazer uma prótese só para postar, melhor não fazer. Eu tô falando em relação ao conforto e bem-estar do animal. E você fica com o animal, então, em reabilitação por um tempo ainda, pra você sentir que aquele animal tá se sentindo confortável. Fora os animais tutoriados, os que são da natureza, a Polícia Ambiental encaminhava para uma ONG que tinha numa cidade próxima. Então eu ficava sempre de olho nelas, para ver como é que era. Né? Sim, né? Porque você precisa ver, ele está confortável. Sim, e elas, eu acho que é importante falar isso pro público aqui, nenhum animal, ave ou mamífero que recebe qualquer implante metálico, ele não pode ser solto na natureza. É importante que se diga isso, que se fale isso, e tem um porquê muito importante. Ela não pode ser solta na natureza por respeito à própria natureza. Porque se um possível predador comer esse animal, vai engolir um parafuso, vai engolir uma placa, uma tela de metal. E a gente vai pôr em risco a vida dele. Então, aí muita gente joga pedra em mim, né? Pô, mas se não pode soltar, você vai manter o bicho preso, então pra que fazer uma prótese? Aí eu venho também e falo uma coisa bem bacana que me fez voltar à amizade com um grupo americano, que eu cortei a amizade mesmo, exatamente por causa dessa polêmica. Nos Estados Unidos, eles são muito categóricos. Lá, se eles pegarem um animal silvestre e ele tiver que passar por um procedimento cirúrgico e não vai voltar para a natureza, ele nem passa pelo procedimento cirúrgico, ele é eutanasiado. Lá é taxativo, né? Eles pensam assim, é a criação deles, né? Mas depois que eu falei isso que eu vou falar aqui para vocês no grupo, depois de uma grande discussão, onde teve que haver mediação, né? Eles começaram a repensar. E hoje nós somos grandes amigos de novo, graças a Deus. Mas esses animais que não podem voltar para a natureza, vão ser, imaginamos nós e queremos que sejam bem cuidados, em ONGs, em fiel depositário, quando a polícia permite, né? Em santuários, em zoológicos, né, também. E eles não deixam de ser um banco genético vivo para aquela espécie. Porque se por acaso, né, uma hora a gente tiver um problema com essa espécie, a humanidade não perdoa, né, cresce, nós temos espécimes reprodutivamente perfeitas. Então não dá para falar assim, não é em vão. Não é em vão. Você vai estar dando qualidade para aquele animal também, para ele viver de uma forma que ele possa comer, que ele possa ter mais um tempo, né? Eu acho que a gente não pode ser tão egoísta de pensar que a nossa vida só que é importante, né? Sim. Então, eu recebo muitas críticas, vocês não imaginam. Mas de pessoas que falam assim, você é louca, salvar uma maritaca, milhares me acordam todo dia com uma algazarra que me inferniza. Deixa eu morrer, uma só. Mas uma só que tem amor à sua vida. Sim. Eu não quero ser extremista, gente, mas eu acho que quando eu dou importância à minha vida, cada ser dá importância à sua. Então, poxa, eu acho que é bacana a gente poder salvar esse bichinho. E a felicidade que a gente tem no pós-cirúrgico imediato, ela já tá comendo, né? Que ela não conseguia antes. Olha só, deve ser emocionante. É muito bom. Eu imagino. E você começou a postar esses conteúdos para chamar mais atenção, para... Não, para dar mais... Até hoje eu faço isso, para dar mais oportunidade de pessoas saberem que existem próteses e que não precisa eutanasiar. Olha, veja, esse tempo todo, 14 anos, né? 15 anos agora, trabalhando, e tá lá minha rede social, eu recebi um chamado de Mojimirim, até fiz um post sobre isso. Uma dentista de Mojimirim, dizendo que ela estava andando de carro dentro da cidade e um tucano veio e bateu no carro dela. E fraturou o bico. De medial para distal, para proximal. Fratura feia. Ela morre de medo de aves, morre de medo, é uma senhora. Mas ela ficou com dó. Aí ela parou o carro, não tinha coragem de pegar a ave, chamou o pessoal do posto de gasolina, foram lá, jogaram um pano em cima, pegaram, ela levou no veterinário.
Chegou no veterinário, o veterinário falou, ó, só eutanásia. Isso me entristece tanto. Isso me deixa triste. Mas é normal, né? Normal não é, mas Só isso aqui... eutanásia. Mas não tem outro jeito? Não, aqui é só eutanásia. Posso fazer? Não, espera um pouco. Aí ligou pra filha dela, me aconteceu isso e tal. Aí a filha falou, mãe, liga pra doutora Maria Ângela. E aí foi assim que aconteceu. Ela ligou, eu tava indo pra Ribeirão Preto, então de São Paulo pra Ribeirão, eu saí um pouquinho da minha rota, passei lá. Só que nós tivemos uma infelicidade. Ela tinha acabado de visitar o Tucano. Ela visitou o Tucano 5h15 da tarde. Eu cheguei 5h35. Nossa, a hora que a gente voltou pra pegar o Tucano pra eu levar, ele tinha falecido. Ah, não acredito. Poxa. Mas porque eles são muito sensíveis em relação à alimentação. E ele não tava conseguindo comer. Já tava 2 ou 3 dias lá. Ah, mas mesmo assim você conseguiu fazer... Nós tentamos, sim, né? com certeza. Hoje, esse corpinho, né, vai me ajudar a dar aulas sobre ele, né? A gente vai ter um mini curso agora em Itatiba. E ele já está sendo preparado para a gente poder mostrar num animalzinho morto, né? Mas empalhadinho, como que a gente poderia ajudar em relação a uma prótese. Específico na prótese de bico. Sim. Entendi. Legal. Muito legal esse projeto. Mas a minha tristeza é essa, e aqui fica o meu apelo, né? Eu sempre falo, olha, meu colega, né, que não tem a expertise para fazer esse trabalho, ou busque ter, que é bacana, que é legal, e eu tô aqui para ajudar, se precisar, eu tô aberta, ou indique, né? Agora, ceifar a vida de um bichinho, sabendo que tem algo para ser feito, que eu duvido que os veterinários não saibam que tem. Desculpa, Sim. mas eu acho difícil, né? Mas assim, uma pergunta que eu acho que não só minha, como de muitas pessoas, é muito caro. Uma prótese hoje de um tucano, em torno aí, essa prótese, né, que eu ia fazer mais ou menos é muito bico, né? Então é muito material. O material caro aí é o titânio, né? A resina nem tanto. Mas uma prótese dessa em torno de 5.000 reais, desse tucano. Mas um papagaio, por exemplo, 3.000, 3.500. Será que não é por isso que as pessoas acham que não... Porque assim, eu sei que a gente que é veterinário, a gente tem que cobrar nosso trabalho também. Mas Sim. às vezes as pessoas, eu acho que elas acabam pensando que não vale a pena. Não vale a pena salvar. Eu sei que toda vida importa. Pra mim também é pessoal, é isso que vale. Mas eu acredito que as pessoas, elas acabam tendo esse tipo de pensamento, né? Ah, vou... As pessoas eu até aceito por falta de conhecimento, mas um Sim, colega meu eu não aceito. tá certo. Eu acho que não Sim, é por aí. Um sim. colega meu, ele tem que ou procurar se especializar naquilo, estudar, me ofereço para ajudar, tá? Eu não tenho nada que é só meu, ou indicar quem faça. Tá no dever dele, né? Oferecer uma sim. opção. Sim. E vai da pessoa. Mas a primeira coisa que falou, vamos eutanasiar. Isso é muito real. Pra gente que é médico veterinário, eu acho que a palavra eutanasia já é muito pesada, né? Mas pra leigos talvez acham que não, que Sim. só comprar outro. É. Mas é complicado. E na parte do Instagram, conta pra gente como que surgiu todo Então, foi dessa forma. Olha, até hoje eu não tenho ninguém que mexa no meu Instagram. Sou eu, organicamente, do jeito que vocês viram ali, sem filtro. E começou assim, eu postando o que eu fazia para mostrar para quem interessasse que existem recursos, né? Para que a gente não abandone um bichinho por causa de uma sinomose, por exemplo, que eu já vi são muitas eutanásias por causa de sinomose, e a gente já conseguiu salvar vários, né? Com alguns recursos, com insistência, com persistência e resiliência, né? As próteses que são interessantíssimas, por exemplo, eu tô com um caso agora. Hoje foi lá para fazer curativo. Um pastor suíço de 60 quilos, coisa mais linda do mundo, com um tumor distal de tíbia. Tivemos que fazer uma amputação. Então, antes de chegar em mim, queriam tirar na pelve. Nossa. Sendo que é em distal de tíbia. Quantos anos? Ele tem 8 anos. Mas é maravilhoso. E tem muita vida ainda. Então é o tal negócio. Eu entendo, eu tive essas aulas. Não sei se vocês, na idade de vocês, tiveram essas. Mas eu tive as aulas de que nós víamos que lesão em distal
em ponta de dedo, em perna, eu teria que amputar tudo para não ter lesão de coto, Sim. né? Isso eu aprendi isso. Só que eu aprendi isso há quase 40 anos atrás, né? Ah, mas é muita falta, eu acho que ainda. Então, a gente tem que lembrar que tem o advento das próteses. E um animal, mas ele é quadrúpede, ele anda de 3 patas perfeitamente, mas a coluna grita. Uhum. Logo, logo ela vai E é gritando. grande porte, esses animais, Nossa, eles esse têm, né? é mais difícil. Então, também ela passou por isso. Ela só chegou até mim porque ela não aceitou amputar até em cima. Aí nós fomos, amputamos, né? Ela agora tá na fase que terminou a amputação. Ela não pôde colocar a prótese fixa, que é a de titânio intramedular. E nós estamos fazendo uma prótese móvel para ele. Muito legal. Se Deus quiser, vai se recuperar, vai. Tomara. Essas Ele é muito tutoras lindão. que são boas, né? Que vê, Sim. analisa e fala, não quero. Vou procurar várias Vou, opiniões. Sim. E é bom que apareceu você, né? Sim. Legal. E mudando um pouquinho de assunto, você acha que depois da pandemia a gente teve bastante caso de abandono, como a gente também teve bastante caso de pessoas que querem adotar mais, né? Os cachorros de rua, acabam procurando mais abrigo. Sim. E o que você acha, assim, vendo assim atualmente, já que você veio lá do interior e acabou tendo uma visão diferente, né, desses animais abandonados? Eu vou te contar o que aconteceu comigo na pandemia, que foi surpreendente para mim. Eu esperava que eu não ia trabalhar, não ia ter serviço para mim, mas pelo contrário, aumentou o meu trabalho na pandemia. Eu acho que porque como as pessoas não podiam sair, sobrou mais dinheiro para cuidar do pet. E como ela ficou mais em casa, ela começou a prestar atenção nos problemas do É pet. verdade, né? E eu trabalhei muito mais na pandemia do que fora. Para mim, não foi ruim a pandemia em termos de trabalho. Foi Porque muito legal. no dia a dia, o tutor trabalhando, ele não repara realmente Exato. muito. Quando tá em casa, deu uma mancadinha, já vou levar. Exatamente. Ficou mais tempo perto do pet. É. E também o fato de não estar podendo sair, não gasta. E sobrou um dinheirinho para gastar no veterinário. Sim. Então, nessa época foi interessante. E você acha que as pessoas estão querendo realmente procurar mais pets não convencionais? Pets querendo adotar mais também depois da. Olha, pouca coisa. Eu não senti uma diferença muito grande nesse número. Eu não tô ligada diretamente à ONG, né? Mas eu não senti uma diferença tão grande. Existem muitas adoções de cães e gatos, eu vejo. Adoção de pets não convencionais, não. Eu vejo mais comprar mesmo. Aquisição financeira. É que pets não convencionais também tem que ter o registro. Então, tem, né? Tem, mas na maioria também não tem, não. Às vezes compra de repassador, que é um horror, né? Que acaba alimentando o tráfico. É complicado. E essa parte de médico veterinário de não convencionais, você acha que a fase salarial, assim, ainda tá como antigamente ou hoje já melhorou bastante o mercado? Hoje a gente consegue atuar com um salário melhor? Porque a gente já ouviu bastante na faculdade que eu acho que silvestres a gente tem um salário baixo, que não consegue tanto emprego. E que os que têm é muito por contato já saturado, sabe? Olha, eu vou te falar o que aconteceu comigo, tá? Eu nunca tinha trabalhado com silvestres. Acho que as próteses me ajudaram bastante. A rede social, com certeza, me ajudou muito. Mas a história do trabalho, pra mim, né, meninas? Tudo que você faz bem feito, com o teu coração ali na garganta, sabe? Pulsando junto, volta. Pelo menos eu senti isso comigo. Eu não fiz nada assim, eu vou fazer uma super propaganda, eu vou pagar alguém pra mexer no meu Instagram, pra incrementar. Eu nunca fiz isso. Até hoje é orgânico, sou eu que mexo nele quando eu tenho tempo. Ninguém grava pra mim, ninguém faz nada. É tudo pessoal. Então, assim, eu acho que eu acho que hoje tem mais lugar, tem mais acesso, né? Mas poucas pessoas ainda mexem. Eu acho que tem um mercado bom. Eu preciso de gente, por exemplo. Muita gente me pergunta, no Amazonas, um animal com o bico fraturado. Eu não tenho quem indicar no Amazonas. Tem alguns loucos que saem de lá e vêm aqui. Mas são poucos. Falta gente. Falta gente. Eu queria poder indicar. Uhum. Nós fizemos já a 5ª edição do curso de próteses de bicos e membros. Vai ter agora um mini curso em Itatiba, que eles pediram pra gente falar um pouquinho. Vamos dar umas 4 horas de um curso rápido
Não vai ser um curso completo, porque eles não podem, não tem tempo para isso. Mas eu fico louca para formar mais pessoas, para passar um pouquinho do que eu sei, para que existam lugares que eu possa indicar. Pensando no bichinho que não vai precisar ser morto. Sim. Eu acho bem legal esse projeto, né? Eu gostaria de ir para Silvestre, mas Também, eu acho muito legal. mas eu não ainda não senti. Eu acho que e isso que você falou de você estar dentro da área da medicina veterinária, porque pelo que eu vi, você fez tudo pelo coração mesmo, né? Sim, E eu acho que a gente que tá no final, a gente ainda pensa em muitas outras coisas da área da medicina veterinária. eu sempre falo assim, olha, antes de ser veterinária, antes de ser zootecnista, eu amo os bichos. Depois, eu sou veterinária e zootecnista. Isso faz uma diferença muito grande. Isso faz com que você se coloque um pouquinho no lugar do tutor na hora da consulta. Essa troca de lugar, ela é muito importante. E você deixa de ser um pouco mercenário, sabe? Deixa essa parte um pouco de lado e joga muito o coração. E não se preocupe, mas você fez muita coisa voluntária, faço até hoje, do meu bolso. Tudo que você fizer, de bom e de ruim. E quando a gente faz mais coisas boas, voltam mais, vai voltar para você. Sai de você fazendo coisas boas com o remetente certo. Ela volta. Então isso é muito interessante. Isso não é balela. Eu não estou contando uma historinha, eu estou contando o que aconteceu comigo. Eu não tive padrinho, não tive madrinha, não tive ninguém para me levar. E sem querer foi chegando devagarinho, tá aí, do jeito que tá. Eu não fico esperando, será que vai crescer mais? Não vai, não. Do jeito que tá bom. Não, sim, eu vejo assim, né? Eu tava até comentando com uma colega que antes de convidar a senhora, eu vi que na sua página quem seguia você, né? Porque falou assim: deixa eu dar uma olhada. Eu comecei a ver que a minha família toda seguiu. Mas a minha família nem é veterinária. Mas é porque a minha família é do interior também. Eu sou de Guaxupé, pertinho de Ribeirão. Uhum. E lá tem muito pássaros, muito, na casa da minha avó. E a minha avó, eu sinto que ela tenta ajudar, né? Mas em Minas mesmo não tem. Não tem nem veterinário de silvestres. Para ela conseguir salvar, ela tem que abrir aqueles processos pro IBAMA, Sim. pegar. Então, é muito demorado. Até lá, o animalzinho, a gente nem sabe o que acontece, né? E eu acho que é isso, eu acho que o seu trabalho é maravilhoso e eu acredito que se as pessoas conseguissem mais procurar você, aprender com você e acho que levar isso para outros lugares, seria incrível. Seria incrível. Eu gostaria muito. Eu não tenho nada que eu coloque na manga, né? Essa técnica é só minha. Mesmo essa de moldagem logo, que eu nem, vamos falar assim, patenteei, não me preocupo com isso. Eu gostaria muito de poder repassar. Pensando que mais pessoas sabendo, seriam mais pessoas salvando mais animais. Então seria muito legal. E é muito raro a gente ver, né? Porque esse pouquinho que a gente conheceu você aqui na sua trajetória, você fez tudo com o seu coração. E hoje em dia a gente vê muito veterinário sistemático, né? Então é muito bonito você inspirar essas pessoas com o seu coração, né? Porque ela faz. Mas vocês estão numa era de especialidades, né? Acho que por isso também é difícil para vocês entenderem como é que mexe com silvestre e mexe com cães e gatos. É que aconteceu na minha vida, eu não fui buscar. E por não querer deixar o bichinho morrer ou fazer eutanásia, foi que eu procurei uma saída. E essa saída que aconteceu isso, né? Que acabou dando certo. E hoje a gente salva muitos bichinhos, né? Com essas próteses. É muito gostoso. Eu acho que isso acalma nosso coração porque a gente é muito desesperada. Pra onde é? Eu preciso decidir alguma coisa. E nem sempre, né? O caminho vai te levando pra onde você vai. E eu sou muito criticada, né? Pelos nossos colegas por não ser uma especialista num assunto. Mas eu venho de uma escola generalista, né? Que é da minha época. Sou antiga, né? Sou velhinha. Então, essa minha escola ainda não tinha esse apelo que vocês têm hoje, que vocês têm que seguir um caminho. A gente era mais generalista mesmo. E juntou que eu gosto, então eu não me importo de estudar mais de uma espécie. Eu gosto, né? Só por isso, mas eu sou muito criticada. Ai, mas Levo muita bomba. Ao meu ver, é muito inspirador, viu? Sim, com certeza, né? Saber de todos os animaizinhos. A gente não, realmente, a gente é espécie, né? Até na faculdade mesmo, a gente é separado grupos, né? O pessoal vai pra cirurgia, o pessoal vai pra clínica. Exatamente. É muito de categoria, né? E eu mesmo tô nesse papel de tô um pouco perdida, tô no final e eu não sei, eu gosto muito de todas as áreas. Então é bom você saber um pouquinho ali, saber um pouquinho aqui, que você vai se aprimorando no que você se encaixa, né? Sim. Então, abre o mundo, né? E uma coisa bacana para deixar aqui também explícito
de você fazer a sua rede de apoio enquanto está na faculdade. Ela sempre vai ser muito útil para você. Tô falando isso para os alunos, né? Uhum. Então, por exemplo, eu sempre adorei meus professores, sempre, modéstia à parte, sempre fui boa aluna, sempre gostei de estudar, né? Mas eu sempre tive muito bons contatos com os meus professores. Carol. E até hoje eu colho essa dádiva, né? Eu acho que é importante, porque sempre que eu preciso eu tenho o apoio deles. Então, o que eu falo, se você for um bom aluno, não precisa tirar 10 e tudo, não é isso. É ser assíduo, ser correto na sala de aula. O respeito, né? Acho que o Respeito, respeito né? pelo saber que o professor tá ali Exatamente. te Então, ensinando. você vai ter em troca desse professor o respeito e a atenção dele o resto da sua vida. Auxílio, né? E isso é fantástico, gente. Vocês não sabem o tanto. Bom, para quem dá importância para o ensinamento, né? Para o professor. Eu acho uma profissão difícil, totalmente mal reconhecida e super necessária. E eu tenho experiência de cultivar a amizade deles e sempre ter o carinho e a atenção e o conhecimento deles dividido comigo. Então, sempre que eu preciso, eu ligo. Até hoje. Caramba. Que legal, isso é muito bom. E com esses contatos desde a faculdade até hoje, teve algum caso assim que te marcou muito? Olha, esse da maritaca foi o meu primeiro, marcou muito, mas os que me marcavam muito lá em Barreto são os primatas. Atender primata me balançava bastante, que parecia a todo momento que eu estava trabalhando com uma criança. Porque eles são muito parecidos, né? Todo o trejeito, toda a anatomia. Então eles marcavam bastante. Chegavam muito machucados, com queimaduras absurdas, com fraturas, com muitas miíases em várias partes do corpo. E aquele olhar, sabe? Um olhar parecia humano olhando para você e pedindo ajuda. Então esses sempre me marcaram muito. Sempre Eles são muito doeram expressivos, né? muito. É. Eles mostram a dor na expressão, né? Uhum. Diferente de uma ave, por exemplo. Difícil. Ela tá com dor, mas ela não demonstra. Eles não, eles choram, eles mudam a característica É muito do doido. semblante. Então é dolorido pra gente. Né? E a gente tem que Toca sair, mais ainda no coração, tem que né? sair daquela de cabeça erguida porque tá chegando outro, né? E essa vontade, né, de levar todos pra casa? Muitas vezes eu tive que fazer isso, não porque eu quis, mas porque, por exemplo, os cachorrinhos do mato, as onças pardas que chegaram pra mim, os filhotes, né? Depois que estavam com alta médica, a polícia ambiental tinha que arrumar um lugar para colocá-los. Então, eles que encaminhavam. E eles me pediam para levar para minha casa. Por quê? Ele falou, tá em alta médica, ficar numa clínica é um risco, que ele já tá com alta. Aqui eu recebo animais doentes o tempo todo. Eu tentava fazer uma ala separada, mas é uma clínica pequena, né? Não era uma clínica grande. Então, eles mesmos me autorizavam a levar para casa. E é complicado isso, porque é uma delícia, né? Imagina, ter uma onça em casa. É uma delícia. É uma delícia. Ah, eu não ia aguentar. Mas assim, eu não estava domesticando porque ela já veio para mim domesticada, né? Então, infelizmente, ela ia ter que ir para um zoológico mesmo, ela não podia voltar. Não foi uma só não, foram várias. Mas são animais maravilhosos, magníficos. Ai, eu sou apaixonada. E na hora de ir embora eu quase morria, né? Na hora de ir embora eu quase Não, morria. eu escondia. Escondia no armário. Falava assim, não vai dar. Um deles está aqui no Semacas. Sério. Eu mesma que trouxe, nem deixei eles trazerem. Se apega, né? E eu tenho vídeo aqui de 1 ano depois que eu trouxe ele pequenininho ainda. Ele ficou comigo uns 6 meses. E 1 ano depois, eu vim visitar e ele me conheceu. Ah, Foi emocionante. é um gatinho. Foi emocionante. Ele vinha, esfregava a carinha na tela Ai, gente. e cheirava minha mão. Foi muito emocionante. Vontade de levar de volta pra Nossa! Vamos pra casa. Vamos. E como? Você gostaria de contar mais alguma coisa pra gente? Alguma coisa que te marcou na sua carreira, mas além de casos? Olha, tem vários casos, né? Mas lembrar de um aqui, que eu acho que é importante, inclusive, para conscientização, né? De quem está nos ouvindo. Mas também está postado lá, do papagaio, que viveu 50 anos num puleiro só, dentro de uma gaiola. Eu gosto de lembrar esse caso, é um caso triste, mas para levantar essa atenção que, no meu entendimento, pelo que eu vejo, pelo que eu atendo, eu falo que 80% dos papagaios, dos psitacídeos, são negligenciados. Muita coisa. Por quê? Geralmente eles são herança
herança de uma avó que faleceu, de uma mãe, de um vô que foi embora, e era dele, e fica para quem o papagaio, que vive 60, 80 anos? Aí vai para um filho, vai para uma nora. E esse caso foi bem parecido. Foi isso que aconteceu. Uma senhora faleceu e deixa o papagaio ficou para quem? Para o filho. O filho era casado, a esposa não queria, mas o filho queria porque era lembrança da mãe. E ficou com eles. Não, eu vou querer o papagaio. Pegou a gaiola, pôs na parede. O papagaio tá aí. Põe comida e põe água. Aí ele ficou 50 anos. Olha só que loucura. Eles tinham acabado de se casar. Ele ficou 50 anos no mesmo lugar, sem sair, com um puleiro de ferro. Não era nem puleiro de galho, né? Que seria melhor, ou de madeira. E aí uma vizinha, ela brigava muito com esse papagaio, porque ela não gostava. Então, quando o marido não tava, ela brigava com ele. Ele ia fazer alguma coisa, gritava. E a vizinha começou a ouvir esse desconforto, né? E um dia perguntou, falou, o que tá acontecendo? Que você briga? Esse papagaio é chato, quero que ele morra. Não sei o quê. Mas o que ele tá te fazendo? Não, eu não gosto dele, não quero, mas meu marido quer. Aí a hora que a vizinha olhou o papagaio, tinha um tumor. Não sei se vocês podem ver. Mas é uma coisa bem bizarra. Um tumor saindo do peito, sólido, parecia uma madeira, parecia um pedaço de madeira, bem grande. Ele não conseguia nem dar o passo, porque isso batia. Aí ela pegou o papagaio. Falou assim, não, minto. Esse papagaio foi assim. Aí ela ficou brava com ela, porque são 2 casos. Esse é muito interessante também. Eu vou levar ele pra mim. Já que você não quer cuidar dele, eu vou levar ele pra mim. Então, levou pra ela levou pra mim, nós tiramos esse tumor, né? Ele viveu 50 anos na mesma gaiola. E quando ela foi pegar a gaiola pra tirar da parede, a gaiola não saía. Ela falou, mas você chumbou a gaiola na parede? Falou, não chumbei, ela tá aí, faz 50 anos. Ela foi olhar, tava do lado da janela da cozinha. Aí vinha gordura, fundiu com gordura. Aí, Meu Deus. com pressão, saiu. Mas aí ela viu que era gordura que tinha chumbado a gaiola. Nossa. Imagina. Também 50 anos sem Sim. tirar a gaiola do lugar. Essa ave chegou até mim, essa pessoa levou para nós. Muito fraca, muito debilitada. Mas ou tirávamos esse tumor, ou ela não conseguia. A vida dela era horrível, ela não conseguia dar um passo. Porque aquilo pegava antes, não conseguia abaixar para comer. Então nós tiramos, ela ainda sobreviveu 1 semana, depois ela faleceu. A gente acredita que ela até descansou. Sim, Claro. tava esperando. Mas eu quero chamar a atenção aqui. Você que está nos ouvindo, né? Faz uma reflexão quanto ao bichinho que você tem em casa. Se a vida dele é boa, né? Pelo menos boa, mediana. Que a maioria vive enclausurado, não tem mais musculatura de asa, porque nunca mais voou e nem vai voar. Come só alimentação errada, que é o girassol, que acaba com o fígado. Então, faça uma reflexão, porque às vezes é um momento não de você soltar, porque não é um animal para soltura mais, ele não voa. Mas sim para, de repente, colocar para uma outra pessoa que tem um espaço maior, que tenha mais tempo, cuidar um pouquinho melhor dessa ave. É só um toque. Às vezes você herdar o bichinho e não saber cuidar, né? Exatamente. Não é uma lembrança que a outra pessoa gostaria de ver. Exatamente. Então não é Então- por aí, né? Legal. Eu acho. E uma reflexão além dessa para estudante, talvez algo que faça eles procurar talvez a senhora ou a área que você tem de atuação para também quererem transformar essa parte da veterinária. Como você transformou? Eu acho que realmente dar importância à vida, seja ela qual for, de uma formiga, de uma minhoca, é vida. E aquela vida tá ali e com certeza é importante para aquele ser, tanto quanto é importante para mim, a minha. Então, quando a gente pensa em vida, universalmente falando, a gente esquece um pouquinho, vamos falar assim, eu tenho que convencer a fazer a cirurgia para eu ganhar um dinheirinho. Não precisa. Quando você trabalha corretamente, quando você gosta do que você faz, vem do coração, o dinheiro vem sozinho. Ele vem por consequência disso, e não por isso. Então, coloque o coração na frente. Isso não é balela que eu tô falando aqui. Isso aconteceu comigo. Então, por amor, por carinho, por respeito à vida, a gente consegue chegar longe.
Foi bem emocionante, né? Eu quero agradecer muito a participação. Pra gente foi importante porque tocou bastante em vários Muito. assuntos. É linda essa história, Sim, seu Obrigado. coração. É de inspirar. sim. E ver o crescimento também, né? Da sua carreira que ainda vai deslanchar muito. E você vê que as redes sociais é só Uma visibilidade ali do é assunto. só um extra na sua É. vida, né? Que você não toma isso como principal. Não. Você toma o seu coração. E isso mostra que as pessoas se inspiram. Que é lindo, realmente. Parabéns. E eu amo o meu trabalho. Eu sempre falo que eu nunca acordo para trabalhar. Eu acordo para me realizar mais um dia. Porque eu me sinto super bem fazendo o meu trabalho. E aí eu tenho que agradecer aquela veterinária lá de Pires do Rio, que se negou a fazer aquele trabalho, que ela me fez fazer veterinária. Então eu brinco que ela me deu um pontapé no traseiro que me jogou para frente. Foi muito bom. Vê, né? Até as partes ruins Sim, te levam à sua exatamente. trajetória, que é só Exatamente. sua. É. É lindo. Parabéns. Obrigada. E é isso, pessoal. Curte bastante a nossa página, segue a gente, que a gente sempre tá trazendo conteúdos importantes para vocês.